Fala, meus amigos, tudo bem? Eu normalmente não faço comentários aqui sobre temas relacionados a direito penal ou processual penal, por não ser a minha área de pesquisa, embora atue com uma certa frequência até como defensor público federal. Mas essa semana me chamou bastante atenção a prisão do sócio e fundador da Ricardo Eletro e da sua filha em razão de uma fiscalização tributária, uma ação penal tributária, pelo inadimplemento de ICMS próprio. E eu queria trazer para reflexão essa questão aqui para todos nós. Isso porque, quando eu vi isso, eu observei que o direito penal, e principalmente o direito penal tributário, ele tem caminhado numa direção de criminalizar toda e qualquer conduta de mero inadimplemento de tributo. E isso me trouxe uma certa preocupação. Essa decisão ela foi baseada no habeas corpus 163-334 do STF de dezembro de 2019, que em conclusão resolveu criminalizar o mero inadimplemento do ICMS próprio. O que é o ICMS próprio? É aquele em que a empresa ela declara na sua contabilidade que deve aquele tributo, mas simplesmente não paga por qualquer motivo, seja por uma dificuldade financeira ou por mera liberalidade. Então, a tese que o STF firmou foi o seguinte, que o crime de apropriação indébita tributária do artigo 2º, inciso 2 da Lei 8137, se consuma quando o contribuinte, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria. Ocorre, meus amigos, que no direito, em geral, o sistema jurídico, ele é calcado em um princípio basilar, que é a boa-fé objetiva. Então, o direito civil, o direito tributário e principalmente o direito penal, ele, para se configurar o dolo, o elemento subjetivo da conduta, é fundamental que haja, principalmente em relação à sonegação fiscal, apropriação indébita tributária, o dolo. É necessário que haja simulação, a fraude do devedor. E nesse caso concreto, o contribuinte, que é o empresário, ele não incorreu com fraude, com dolo, com simulação. Ele declarou o valor devido para o fisco, contudo, ele não procedeu ao pagamento. Veja que para o direito tributário, essa questão da boa-fé objetiva ela é muito relevante. Tanto é que a súmula 430 do STJ prevê que um mero inadimplemento de tributo não autoriza o redirecionamento da execução fiscal para terceiros, ou seja, para o sócio. Por quê? Porque não há atuação irregular. Então, quando o sócio ele declara o tributo, ele não paga, isso não autoriza que a União, o poder público, ele redirecione essa execução para o sócio. Beleza? O entendimento aqui do STF, portanto, ele criminaliza de uma forma ainda pior aquela pessoa que age de boa fé, aquela pessoa que declara o tributo, contudo não paga. Vejam que, em relação à sonegação fiscal, que é o crime previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8137, é fundamental que haja a constituição do crédito tributário, o lançamento tributário, seja ele feito por declaração do próprio contribuinte, seja ela feita através de uma atuação fiscal. Mas é possível, portanto, que o contribuinte que agiu com dolo, com simulação, com fraude, que omitiu na sua contabilidade fatos geradores, ele se vale ali do processo administrativo tributário durante anos. E enquanto não houver a Constituição, ele não vai poder responder pelo crime de sonegação fiscal. Por outro lado, no caso da Ricardo Eletro, ele incorreu no crime do artigo 2º, para o qual não se exige a constituição definitiva. Por quê? Porque a própria declaração é a constituição definitiva, é o lançamento. Então vejam que neste caso, aquele contribuinte que agiu com boa-fé, ele sequer pode contestar essa atuação, o fato gerador, no âmbito administrativo fiscal. Então, aquele que agiu de boa-fé, ele é mais drasticamente responsabilizado em contrapartida daquele que age de má-fé. Bom, no caso da Ricardo Eletro, há de se pontuar ainda
que a empresa está em recuperação judicial com base na Lei 11.101 de 2005. Portanto, mostra a ausência desse dolo de forma contumaz de apropriação indébita. Então, é mais um motivo que não justificaria aí a atuação assodada do Ministério Público e convalidada pela decisão que deferiu a prisão temporária pela manhã e foi reformada à tarde. Então, meus amigos, é bom lembrar, para finalizar aqui, que uma das finalidades da pena é a prevenção geral e especial, e o direito penal tributário ele tem a finalidade de arrecadar. Não por outra razão, se a pessoa paga o tributo, a ação penal é automaticamente extinta. Se a pessoa parcela o tributo, ela é suspensa. E, a meu ver, o uso desse precedente do STF para criminalizar o mero inadimplemento tributário, ele não caminha no sentido real da finalidade das penas, e não deve ser assim usado, sob pena de todos, empresários, contribuintes, sobretudo em época de pandemia, como estamos passando agora, eles possam ser criminalizados pelo mero inadimplemento de um tributo, sobretudo aqueles que atuam no ramo de comércio, cujo fato gerador é, sobretudo, o ICMS. Então, essa era a observação que eu queria fazer hoje. Um abraço.